agradecemos aí a oportunidade, né, de participar do evento, né, sobre as questões da biofísica voltada à medicina integrativa, à saúde integrativa, né, o simpósio Ressonância. Então, nós aqui agradecemos muito a oportunidade e vamos aqui abordar, então, o tema, que é o tema do hidrogênio molecular. Então, as considerações que a gente já, de início, faria é que é uma nova fronteira, né? Então, até uma quebra de paradigma científico, do lado esquerdo, aí vocês podem ver aí, né, coloco aqui que trata-se de um registro oriundo da observação direta de um átomo de hidrogênio. Coisa inédita, porque até então isso não estaria sendo possível, né? E para se conseguir essa façanha, que é uma façanha, os pesquisadores envolvidos nesse projeto utilizaram um novo sistema, né, um equipamento, um aparato, convenientemente, que eles chamaram, né, deram o nome de microscópio quântico, né, o qual, conforme o nome indica, permite um vislumbre efêmero do reino quântico. Então, vocês observem na imagem que nós temos aqui, em vermelhinho, que seria o próton, tá? Em volta, nuvens, né, naturalmente de partículas subatômicas, né, e em volta, né, o que se chama de posicionamento de alguns elétrons. Tá? E nós, então, abordaríamos da seguinte forma, né? O hidrogênio deriva do grego, né? E o grego, então, deu o nome de hidrogênis, né? Quer dizer, hidro, que vem de água, né? E gênis, que é um gerador. Então, a palavra invoca, né? Desde o início do entendimento do hidrogênio, né? Abordagem de um átomo, né? Daqui na tabela periódica, o primeiro átomo, que é o H, que é o número 1, cujo peso atômico é 1,008, e aqui nós temos o 1 do lado esquerdo representando um próton, e do lado direito um S, quer dizer que seria a eletrosfera, né, desse átomo com um elétron. Então, atribui-se ao Paracelso, né, no século XVI, né, quando ele fez essas experiências, que ele conseguia reagir, então, metais com ácidos, né? E desprendia-se dali algum tipo de gás, né, alguma coisa assim que ele notou. Então, ele já começou a perceber que havia uma forma, né, de desprender o hidrogênio, né, que ele nem conhecia muito bem exatamente o que seria ainda, né, na época. E depois isso foi se aprofundando, né, descoberto em Londres, na Inglaterra, o químico inglês Henry Cavendish, né, segundo a história, né, de 1730 a 1810, em 1766, ele identificou as propriedades do hidrogênio, né, e designou por um ar inflamável. Né. Em 1783, o químico francês, o Antoine Laurent, né, de Lavoisier, chamou-lhe de hidrogênio. Né. Então, o hidrogênio, assim como parte do hélio, possivelmente o lítio, o berílio e o boro foram criados, né, foi criado na fase inicial do universo. Né. Então, a gente sabe hoje, né, por especulações e também até por experiências de, digamos assim, de observação de outros planetas, né? Testes que já foram feitos, né, com naves ou sondas, né, melhor dizendo, aí, de que, de fato, o hidrogênio ele está em todo lugar, inclusive em todo o universo. Né? Podemos dizer que o hidrogênio está presente no universo, né? De forma, assim, bastante intensa. Né? Então, nós encontramos o hidrogênio praticamente em todas as matérias, né? Inclusive na parte inorgânica. Né? A orgânica manifesta-se nos carboidratos, né? Nas vitaminas, proteínas, e a parte inorgânica manifesta-se nos sais, nos ácidos bases, nos hidratos. Né? No ar atmosférico, como H2, o gás molecular. Então, aqui nós temos, do lado esquerdo, uma representação do hidrogênio H2 e do lado direito o átomo H. Então, vejam a diferença. O hidrogênio que se apresenta na atmosfera, né, que é o que nós temos na nossa atmosfera, nós chamamos de gás molecular, porque, na realidade, aqui ele já está ligado, os dois átomos de hidrogênio, por um
elétron aqui no meio. Tá? Então é o H2, por isso que a gente chama ele de H2, né? Então é um gás já, enquanto que o átomo de hidrogênio é um próton e um elétron aqui na valência, né? Ou seja, perdão, na eletrosfera, né? desse átomo. O hidrogênio, né, ele também pode ser encontrado como outros isótopos, além do próton. Por que o próton? Porque o próton é o próprio elétron, né? Aliás, é o próprio hidrogênio, melhor dizendo, que tem um próton e um elétron. Né? Então, o próton ele pode ser chamado de próton, pode ser chamado de hidrogênio, pode ser chamado, vamos dizer, das formas químicas, como nós conhecemos na tabela periódica. Né? E depois nós temos o mesmo, digamos, mesmo átomo, né? Que aí nós podemos dizer, então, que ele já é o deutério. Por quê? Porque o deutério, qual é a diferença? Ele tem um próton, mas aí ele tem um nêutron e um elétron. Né? O deutério é chamado de água pesada, tá? Não é radioativo, tá? Não emite radiações iônicas. Né? O trítio já é o mesmo hidrogênio, só que aí ele já tem um próton com dois nêutrons. Então, essas são as formas que nós encontramos, né? Essas três formas de hidrogênio, que seria o próton, o deutério e o trítio. Tá? O que os difere é justamente a quantidade de nêutrons junto com os prótons. Vocês observam que todos eles têm, digamos, o próton, né, o vermelhinho, só que o deutério tem um nêutron e o trítio dois nêutrons. Né? Então, quais as formas de obtenção do hidrogênio? Né? Industrialmente, o hidrogênio é produzido a partir de hidrocarbonete, gás natural, metano, gasolina, o óleo diesel. Né? Ele também pode ser obtido de outras fontes, etanol, metanol e até água. Né? Naturalmente, H2O. Né? Interessante é que a gasolina é um combustível composto por hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Então, daí o poder, né, combustão da gasolina, por conta do carbono e do hidrogênio, né, o hidrocarboneto. Né. Como nosso objetivo é o uso e aplicações de hidrogênio molecular para uso na saúde, então nós vamos aqui já nos direcionar para a obtenção do H2 através da água. Por que da água? Porque é um método mais convencional, mais compreensível, né, para a gente conseguir entender como é que a gente pode obter o hidrogênio, por exemplo, da água. Né? A origem da água ocorreu na junção do hidrogênio com oxigênio, inicialmente no formato de vapor de água, com a solidificação da superfície dos planetas, como o da Terra, aproximadamente há 4,6 bilhões de anos atrás, né? E esse gás ficou aprisionado nas atmosferas do nosso e de outros planetas. Tá? Então, nós temos que abordar também o potencial de hidrogênio. Né? Então, por que nós estamos falando do potencial de hidrogênio? Porque logo nós vamos entrar de como obter, né, o hidrogênio, ou seja, o H2, que é esse hidrogênio molecular, que é o gás, através de processos, né, químicos, né, exemplo, a própria eletrólise, né, a lise da elétrica, né, que a gente quebra as moléculas, separa, desassocia essas duas moléculas de oxigênio e de hidrogênio, obtendo então o hidrogênio em forma de gás, como o oxigênio em forma de gás. Mas uma coisa interessante é que nós temos que observar isso aqui, o potencial de hidrogênio. O potencial de hidrogênio, ele mede a quantidade de hidrogênio com carga elétrica positiva, ou seja, os íons H+, conhecido como H+, né, hidrogênio, no caso, que faz parte da água, tá? Por quê? Porque ele tem cargas elétricas positivas. É um elemento ou um composto qualquer, e um elemento ou um composto qualquer produz, né, ao entrar em contato com a água. Em temperatura de 25 graus centígrados, a água já possui, então, certo número de H+. Então, o que a gente quer dizer aqui em síntese? Né? Que a água, né, H2O, ela é composta principalmente de uma parte de hidrogênio e de uma parte de oxigênio. Então, nós vamos observar que nós temos dois átomos de hidrogênio ligados, interfaceados por um elétron que vai ligar um átomo de oxigênio. O que acontece é que quando isso se efetiva, né, o hidrogênio 2H e 1O,
nós vamos ter, então, o quê? O que nós chamamos de água, esse elemento aquoso, né? Esse princípio líquido, né? Que é um dos maiores catalisadores, né? E um dos maiores solventes que existem no planeta Terra e que está no universo, né? Então, quando a gente fala de água, a gente vai ver que nós temos, então, uma parte de H+, e a outra parte é o OH-. Isso na química quer dizer o quê? Que a água, então, para ter um equilíbrio de pH, tem que ter quantidades equivalentes de H+ e de OH-, o que representa, na forma de medir esses íons, né, porque nós temos íons positivos e os ânions, que são cargas negativas. Esse equilíbrio vai proporcionar, então, que nós conseguimos medir como potencial de hidrogênio, que é a quantidade de hidrogênio que pode, né, variar em função do quê? Em função do elemento ou composto, né, que entra em contato com a água. Então, se eu tiver água destilada, eu tenho um pH de 7, porque o H+ e o OH- estão equilibrados. Quando eu adiciono um sal, por exemplo, magnésio, carbonato de cálcio, bicarbonato de cloreto de sódio, eu estou adicionando certos ânions, certos sais que têm muito mais carga negativa do que positiva. Então, isso muda o potencial de hidrogênio, ou seja, eu vou ter menos hidrogênio na solução, né, e mais OH-. Tá? Bom, então aqui praticamente foi mais ou menos o que eu já quis dizer aqui, né? Então, quando a nova substância é introduzida, multiplica esses íons em 1 milhão de vezes. Convencionou-se dizer que ela é um ácido e o seu pH é 1. Então, nós estamos na tabela, né, do hidrogênio lá embaixo, né? Então, ela vai de 1 a 14, nós vamos ver isso aí mais rapidamente aqui, tá? Então, na escala, as bases começam no número 8, para que produzem os menos, né, os OH-, né, e vão até 14, as que se multiplicam os OH-, como eu comentei, né? Então nós temos uma tabela logarítmica. Então vamos ver isso aqui. Isso aqui é fonte aqui da Universidade de São Paulo, né, do químico Dr. Atílio Vanin, né, uma tomada aqui de explicações. Tá? Então, a tabela do pH, o potencial de hidrogênio, é quanto de hidrogênio eu tenho numa solução, né, que tenha naturalmente a água, porque nós estamos falando de H2O. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó, escala do pH. Tá? O neutro está aqui, ó, vermelho. Quanto mais hidrogênio eu tiver na solução, mais ácida a solução vai ficar. Isso contemporizando os H+, não é H2. Presta atenção, não vamos misturar as coisas aqui, dizer, não, mas o hidrogênio então é ácido. Não, o hidrogênio ele é um átomo, tá? Quando nós falamos em H+, quando nós falamos em H2, nós estamos falando em hidrogênio gás. Então, isso aqui, na realidade, é para mostrar para vocês o quê? Que a água, né, a água, ela é um meio, né, de transporte do hidrogênio como oxigênio, e qualquer variação que eu tiver aqui nesses dois gradientes em função de ânions ou de cátions, né, que seria o positivo, né, o cátion, por exemplo, o hidrogênio, né, o hidrogênio H+, ele é considerado um cátion, um próton. Né, e o OH- é uma combinação de hidrogênio com oxigênio, e é cargas aniônicas, é negativo. Então, esse equilíbrio é que faz que as coisas sejam meio básico ou alcalino, ou de 7 para baixo, meio ácido. Tá? O ácido, para lembrar, vem de ácido, né, de azedo. Né? Então, tudo que é um pouco azedo, né, a gente pode considerar ácido. Né? Naturalmente, isso aqui também tem outras observações. Né? Então, como é chamado o H+? É o hidrão, que é o nome recomendado pela União Internacional de Química, né, pura e aplicado nessa instituição aqui. Né? Também, esse mesmo nome pode ser cátion, hidrogênio, H+, às vezes chamado apenas de próton, de maneira inadequada, dados os isótopos de hidrogênio ou o hidrogênio, porque nós falamos da água pesada, do deutério, do trítio, né? Então, aí tem esse mal entendido. Mas o hidrão, né? Se você a gente também poder usar o hidrogênio como cátion, H+, está tudo certo. Né? Ou um próton. Um próton. Então, aí, como é que a gente consegue
obter o hidrogênio, né, da forma mais simplista que existe. Tá? E essa é uma base bem conhecida na nossa química tradicional das nossas escolas, aí, né? Até no curso, vamos dizer assim, que não é de graduação, né, ensino médio, ou mesmo uma escola comum, a gente aprende isso na química. Então, a eletrólise é a liser através de corrente elétrica, de elétron. Né? É um processo físico-químico, né, que utiliza a energia elétrica de uma fonte qualquer, geralmente é de corrente contínua, né, uma pilha, uma bateria, para forçar a ocorrência de uma reação química de produção de substâncias simples ou compostas, que não podem ser encontradas na natureza ou que não são encontradas em grande quantidade. Então, vocês vejam aqui, a eletrólise da água ocorre quando passamos uma corrente contínua por ela, desde que nós a tornemos condutora, pois a água pura não conduz corrente elétrica. A decomposição da água ocorre quando efetuamos a quebra das ligações entre átomos de hidrogênio e oxigênio. Isso aqui é muito importante levar em conta, porque nós vamos comentar isso mais adiante, de certos riscos que a gente pode estar se submetendo por conta desse detalhe aqui, ó. A decomposição da água ocorre quando efetuamos a quebra das ligações entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Mas, não se esqueça, só ocorre quando passamos uma corrente contínua pela água, desde que a tornemos condutora. Por quê? Quando a gente está falando aqui pH 7, a água, ela praticamente, ela é uma má condutora de eletricidade. A possibilidade de transporte de elétrons através de um eletrodo para o outro com pH neutro é muito baixo, ou seja, a água praticamente é um isolante. Tá? Para que ela se torne condutora, eu tenho que elevar o nível base alcalino, ou seja, eu tenho que adicionar nessa água os tais chamados ânions, os tais chamados solutos, que vão proporcionar que haja esse fluxo de corrente aqui. Ó. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma bateria, nós temos um anodo e um catodo, a corrente sai do anodo para o catodo, flui, né, nesse sentido da flecha. Quando essa corrente ela encontra a água com uma solução chamada eletrólito, que não é nada mais, nada menos do que a água com algum tipo de sal condutor, ou que tenha ânions, né, porque ele se torna condutor, a água se torna condutora por conta desses ânions, certo? Por conta dessas cargas de sais, né, como, por exemplo, vou dar um exemplo, bicarbonato de sódio, o próprio cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, quando adicionado à água, ele oferece essa quantidade de ânions que colabora com o fluxo de corrente elétrica para que haja decomposição da água. Então, onde eu tenho um polo negativo, eu vou ter a produção de hidrogênio. Então, está aqui a fórmula, H2O, tá? Então, aqui como é quebrada as moléculas aqui, tá? E aonde nós temos uma carga positiva, nós vamos ter o oxigênio. Vocês notem que o volume de hidrogênio sempre é o dobro do volume de oxigênio. Isso prova o H2O. Por isso que dois átomos de hidrogênio ocupam, entre aspas, né, o gás, aí no caso é H2, está vendo? H2 é um gás, aqui não estamos falando de estruturas atômicas, já estamos falando do gás, que é aquela junção de dois prótons com um elétron que forma um dipolo chamado H2, gás. Tá? Da mesma forma o O2. Tá? Então, isso aqui é eletrólise. Com isso, eu consigo obter o hidrogênio e o oxigênio. Tá? Então, essa é uma das formas mais básicas que existe de se conseguir, vamos dizer, quebrar a água em oxigênio e hidrogênio. Então, agora nós vamos para a área industrial, tá certo? O que existe no mercado, porque hoje nós estamos aqui falando de hidrogênio molecular para uso de saúde, uso terapêutico, né? Melhorar, aí nós vamos ver na sequência aqui para que serve o hidrogênio a título e a nível de terapêutico, né? Proposições terapêuticas. O que acontece no organismo, né? E qual é o benefício, então, de a gente inalar ou beber água com hidrogênio, né? Então, alguns eletrodos utilizados até pouco tempo para a produção de hidrogênio, né, que as tais garrafas, as garrafinhas que o pessoal tem vendido e muitas pessoas têm usado até com bons resultados, né,
elas que produzem a eletrólise da água, obtendo-se assim os gases, H2 e O2. Então vocês percebam que esses eletrodos, tá vendo? Eles têm um polo positivo e uma ligação, ou seja, eles estão nessa forma, nessa configuração, única e exclusivamente para ter mais área de eletrodo. Mas, na verdade, são dois eletrodos. Se vocês seguirem, ó, esse aqui, essa circunferência de fora, está ligada com essa circunferência aqui mais dentro, termina aqui, aí vem para o meio e termina. Aí o do meio vem aqui, tal, e vem para outro polo. Então, são dois polos. O que nós estamos aqui aumentando a área, tá? Esse sistema, a gente não recomenda mais utilizar, por quê? Porque é uma eletrólise muito básica. E depois nós vamos chegar aqui vamos tentar explicar por que isso não deve ser mais utilizado, até porque já quase pouco existe no mercado. Tá? Então, a tecnologia em pouco tempo avançou e hoje temos outra maneira de obter o hidrogênio, o H2. Então, hoje existe um processo, tá certo, que se chama Proton Exchange Membrane, né, quer dizer, uma membrana de troca de prótons, que é um dispositivo de eletrólise de água, com essa sigla, PM, Proton Exchange Membrane, que produz o hidrogênio e o oxigênio sem outro dispositivo de pressurização ou dispositivo de separação de gás-água. Né? A eletrólise da água através desse processo de troca de membrana de próton é eficiente e tem baixo consumo de energia para produzir hidrogênio de alta pureza, não poluente, que pode ser usado em geração de energia, inclusive automotiva, aeroespacial e uso medicinal. Então, as especificações da eletrólise da membrana, você veja, essa membrana é o quê? É um polímero, tá? É um polímero chamado Nafion, que foi desenvolvido por uma indústria francesa, né? E isso aqui, na realidade, é o eletrólito. Tá? A membrana é o eletrólito, é um polímero. Então, isso aqui entra no lugar do quê? Dos sais ou de alto teor alcalino ou de alto teor ácido. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que esses tipos de geradores, tá? Temos que tomar cuidado com isso, com a fabricação dos geradores, né? dos equipamentos que produzem o hidrogênio. Tá? Nós vamos comentar sobre isso aí também. Tá? Enfim, então, a nova tecnologia é isso aqui, tá? No lugar do eletrólito. Então, voltando aqui, ó. Aqui eu uso água com sais, tá? Para poder fazer com que a água seja condutora e quebrar as moléculas, então ter oxigênio. Quando eu falo em membrana, eu não vou usar mais, eu vou continuar usando a água, uma fonte de alimentação, mas eu não vou usar mais eletrólitos. Né? E aqui, então, nós temos um modelo, né, de como que funciona essa membrana. Tá vendo? A membrana, ela fica disposta num dispositivo mecânico, aqui a gente está só fazendo uma alusão de mais ou menos como funciona. Tem uma carga elétrica aqui, anodo e catodo, que seria a fonte de alimentação. Né? E o que vai acontecer? Através da água, que pode inclusive e deve ser água destilada, ou água de osmose reversa, ou água de alta pureza, com zero de sólidos, não pode ter sólidos dissolvidos. Por quê? Porque a membrana já é o polímero. Então, nós, com essa condição química, nós vamos evitar, né, de ter contaminação no gás. Por quê? Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui nessa água qualquer alcalino forte ou qualquer ácido forte para providenciar a qualidade e a condição de um eletrólito, o que vai acontecer? No momento que eu começar a extrair o hidrogênio, né, ou mesmo o oxigênio, vai gerar calor. E esse calor, por conta de transformação de energia, vai formar vapores. E esses vapores podem ser arrastados para o hidrogênio, para o gás. Então, como o gás vai ter uma certa pressão de expulsão da câmara, da produção, eu estou arrastando esses vapores. Então, não vejo como, né, digamos assim, uma coisa tão benéfica, né, para inalação, né, ou mesmo para tomar uma água, com uma coisa que uma química que pode estar perturbando até a própria saúde da pessoa. Né? Então temos que tomar cuidado com isso aí.
Bom, enfim, esse aqui é o sistema de membrana de troca de prótons. Aqui são as fórmulas, né, químicas, as reações que acontecem aqui, né? E aqui é o modelo de uma garrafinha, tá vendo? O que tem dentro da garrafinha de água quando existe a membrana de próton? Então, aqui no meio nós temos a membrana de próton, nós temos 2 eletrodos de titânio, tá vendo? Mas esses eletrodos, eles não têm contato um com os outros. A membrana é que tem contato com os 2 eletrodos, e aí acontece, né, aqui embaixo uma tela de aço inoxidável 316, e aqui a montagem, né, da membrana de prótons, e a gente vê, de fato, que é uma outra tecnologia, né, uma coisa muito mais segura, né, e muito mais adequada para o uso da saúde. Tá? Inclusive, usa isso melhor se usar água destilada. E vocês veem, com água destilada, né, sem nenhum soluto, sem nenhum sal, nenhuma carga de ânions, nós conseguimos quebrar a água, né, em oxigênio e hidrogênio. Essa daqui já é a célula das máquinas usadas em inalação, tá vendo? Então, são coisas complexas, né, montagens complexas, né, com várias membranas, vários dispositivos mecânicos para o fluido da água poder ultrapassar todas essas etapas, né? Então, aqui o que acontece? A célula de quebra da membrana de próton, né, ela produz o hidrogênio para inalação, mas aí tem de potências desde 150 ml por minuto até 3.500 ml por minuto, tá? E já é muita produção de hidrogênio, tá? Então, aí vai depender do uso, da terapia, enfim, das necessidades aí, né? De que tipo de equipamento adquirir ou comprar para uso hospitalar, para uso terapêutico da própria casa, né? Enfim. E aqui a gente comenta ainda mais um pouco aqui sobre, né, essas membranas de próton, tá? Isso daí, na realidade, eu coloco aqui que permite, como já comentamos, apenas a passagem da água e íons positivos, né, que no caso seria o hidrogênio, o H+, né, através dos compartimentos, né? Então, a membrana também serve como eletrólito na célula, eliminando a necessidade de eletrólitos líquidos perigosos. Então, tem muitas máquinas aí, geradores, que estão usando hidróxido de potássio, concentrado, hidróxido de sódio. É uma coisa muito agressiva, né? Então, precisa tomar cuidado em aspirar isso aí, tá? Eu estou dizendo, não estou apontando o dedo, estou dizendo, tomem cuidado, analisem, peçam, digamos assim, informações, né, sobre a responsabilidade técnica da produção desses equipamentos, laudos que comprovem, né, que esse hidrogênio de fato é puro, é aspirável, né, e naturalmente, digamos assim, eu como também uma das minhas formações é biomedicina, eu tenho por obrigação, né, de comentar sobre o que a gente espera desses equipamentos no sentido da própria saúde, certo? Muito bem. Então, o que é adequado? Equipamentos que utilizem as membranas protônicas, tá certo? Até que se prove ao contrário, é a melhor tecnologia que existe no momento. Para quê? Para se obter o hidrogênio de altíssima qualidade, com a qualidade e a quantidade em ml, né, milímetros por minuto, né, milímetros cúbicos por minuto, disponível para inalação, né? Então, aqui novamente, uma amostra aí de como é que é a câmera, né? Naturalmente, a maioria dos aparelhos usa esse sistema, tá? Essa aqui é uma máquina profissional, né, de inalação, tá? Comum no mercado aí, tá? É uma máquina bastante interessante, né? Existem várias capacidades, né? Aqui nós estamos falando de uma de 600 ml, pode ter de 1.000 ml, de 1.500 ml, tudo vai depender, né, de muitas coisas que tem que se observar, né, na indicação do que comprar, como usar e para quê, qual a finalidade e os recursos que a gente vai ter como benefício, tá? Aí entra as questões, vamos dizer, que interessam muito, né, na questão da saúde, que aqui nós estamos observando aqui que o H2 como antioxidante, tá? Então, acredite-se por trabalhos e por muitas experiências já práticas, já feitas desde 2006, 2007, né? Isso começou no Japão,
seja capaz de reduzir seletivamente os radicais hidroxilas e o perioxilonitrito, e não afeta as espécies fisiologicamente reativas, né? Então, o hidrogênio, H2, que é o gás, pode ser fornecido ao corpo através de várias vias de administração. Então, nós já falamos como ingestão oral de água, com H2, que seria as garrafinhas, tá? O banho de H2, né? Você também pode ter hidrogênio disperso em banheiras, né? E você se aproveitar imerso nessas banheiras, tá? E também nós podemos ter o hidrogênio aspirado, né? Ou seja, inalado, né? Então, o H2 pode ser uma estratégia alternativa potencial para as intervenções antioxidantes exógenas convencionais na ciência do esporte, por exemplo, né? Então, o objetivo dessa revisão é fornecer evidências sobre os efeitos da ingestão de hidrogênio, né, molecular, em mudanças nos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, centrados no estresse oxidativo induzido pelo exercício, e aí para cada método de ingestão, né? Além disso, esta revisão destaca possíveis direções futuras nessa área de pesquisa. Então, está aqui a fonte, né? Vocês podem pesquisar lá, está aqui o endereço. Então, o que a gente quer dizer aqui com antioxidante? Nós sabemos, né, que o nosso organismo ele está sujeito ao que a gente chama de estresse oxidativo, né? Então, o estresse oxidativo ele pode ter origem em várias formas do estudo da fisiologia, né, das células, né? Principalmente quando a gente fala em respiração celular, né? Então, a gente sabe que a respiração celular existe vários ciclos, vamos chamar assim, né? Então, nós temos o mais conhecido, o ciclo da glicólise, nós temos o ciclo de Krebs, a fosforização, né, a ATP sintase, e o oxigênio, ele entra nessa última etapa. E nessa última etapa, né, pode haver o resultado, né, para não acidificar a mitocôndria, né, porque isso tudo acontece dentro da mitocôndria, existe vamos dizer assim, ajustes de enzimas, né, para que haja uma parte do H+, né, que é resultado da soma desses ciclos, né, do NAD e do FAD. Então, o resultado dentro da mitocôndria é praticamente na movimentação da quebra, que a gente chama ATP sintase, do trifosfato de adenosina, né? Então, nós vamos ter aqui, ali o que de resultado? Nós vamos ter o hidrogênio, né, H+, em grande quantidade, movimenta algumas proteínas ali que quebram, né, e produzem a molécula de trifosfato de adenosina. Só que o resultado disso, através da indução do oxigênio nessa última etapa, porque é aí que o oxigênio entra, o oxigênio que nós respiramos entra nessa etapa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter algumas possibilidades de, em vez de termos água, que seria o hidrogênio com o oxigênio, se transforma em água para ajustar bioquimicamente o pH até da mitocôndria, não acidificar a mitocôndria, né? É por isso que a água é importante entender o potencial de hidrogênio, né, nessas questões bioquímicas. E aí, formar o que a gente chama de um oxigênio reativo, né? Então, essa é uma das coisas que mais acontece. Então, todos nós temos oxigênio reativo, resultado da respiração celular aeróbica, através do oxigênio, da glicose, da glicólise e tudo que eu comentei. Só que o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Para essa questão desse tipo de oxidação, quando nós estamos em homeostasia, nosso sistema tem sistemas endógenos, né, enzimas e processos endógenos internos que ajustam essa possível oxidação e produção de hidroxilas em grande quantidade. O que seria? O processo do superoxidismutase, a catalase, e outros processos, né, que não vem ao caso, mas tudo isso para regular, estabilizar, né, que a gente não tenha digamos assim, nenhuma acidose e nenhuma alcalose, né, provocada por radicais livres em função da respiração celular, por exemplo, né. E também é o fluxo normal da respiração celular. Tá? Agora, quando nós não temos esse start endógeno, então aí a gente chama isso, provavelmente podemos denominar de estresse oxidativo, e o estresse oxidativo ele tem que ser
vamos dizer, combatido, vamos chamar essa palavra não muito adequada, mas ajustado com as questões antioxidativas que são exógenas, que vêm de fora. Então, nós conhecemos muitas dessas terapias. Então, você pode usar, por exemplo, a vitamina C, o ácido ascórbico, a glutationa, uma série de possibilidades, né, para diminuir esse estresse oxidativo, né, e voltar o organismo ao equilíbrio. Tá? Então, quando a gente diz que o hidrogênio, o H2 aqui, o gás, ele não interfere fisiologicamente nessas espécies reativas, né? É isso que eu quero dizer em suma. Então não há nenhum risco de a gente estar ingerindo, inalando, melhor dizendo, o hidrogênio, né, o gás, o H2 de alta pureza, né, como a gente está comentando aqui, não haveria nenhum risco de isso interferir nos antioxidantes que nós já produzimos, ou seja, vai ser um agregador de antioxidante, mas de forma moderada. Por quê? Porque nós sabemos também que nosso sistema imunológico ele é dependente dos fatores oxidativos. Né? Então, os leucócitos, por exemplo, né, dentro das suas células, né, nós temos aí alguns elementos, digamos assim, oxidativos, né, que são utilizados na fagocitação. Então, se nós diminuímos muito a oxidação, nós também estamos prejudicando um pouco o sistema, até certo ponto, o sistema imunológico, por conta de tirar do sistema imunológico a ferramenta que é oxidar. Né? Então, uma bactéria tem a sua membrana destruída por conta de uma oxidação. Por exemplo, o próprio peróxido de hidrogênio, né? H2O2, né? O H2O2, esse peróxido de hidrogênio é produzido, por exemplo, por células leucocitárias. Né? É uma das ferramentas que se usa para equilibrar, né, esse estresse oxidativo e também regular, vamos dizer assim, dar mais potência ao sistema imunológico. Então, temos que ter muito cuidado, né, quando falamos em antioxidante ou desoxidante. Né? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que o hidrogênio ele é importante, também nesse aspecto. Porque quando a gente inala o hidrogênio, né, esse hidrogênio ele é altamente absorvido, né, assim, pelas células, pelos sistemas, né, principalmente porque o hidrogênio é uma das, vamos dizer, dos átomos menores que existem, né, mais leves que existem. Né? Nós mostramos lá 1,008. Então, isso tem uma facilidade muito grande de entrar nas células. Tá? Então, esse trabalho é interessante para a gente entender, né, o que ele fala aqui de peroxinitrito, né? Então, nós sabemos que é a peroxidação do nitrito, né? Certo? Então, o papel, né, do H2, né, do hidrogênio molecular, como antioxidante, atraiu a maior atenção entre outras muitas atividades biológicas propostas, né? E o H2 é um eliminador específico, né, desse OH e do OO-, né, que são oxidantes muito fortes que reagem indiscriminadamente com ácidos nucleicos, né, os lipídios e as proteínas, resultando em fragmentação do DNA. Então, a peroxidação lipídica e a inativação de proteínas. Então, felizmente, o H2 não parece reagir com outras ROIs, né, que seria o oxigênio reativo, outras formas de oxigênio reativo, e que possuem funções fisiológicas normais em vivo, como acabamos de explanar no slide anterior. Então, a administração de hidrogênio molecular diminui a expressão de vários marcadores do estresse oxidativo, né, como esses que a gente coloca aqui. Tá? Então, todos esses marcadores, eles diminuem, né, a partir do momento que você administra o hidrogênio molecular. Né? Então, esses relatórios recentes revelam que a antioxidação seletiva do hidrogênio molecular atenua certos processos patológicos até nas plantas e mantém os frescores das frutas. Então, são várias pesquisas voltadas, né, à saúde. Né? Então, aqui, em 2016, os pesquisadores propuseram que o H2, que é o molecular, poderia diminuir o conteúdo de oxidação na Ganoderma lucidum. O Ganoderma lucidum é um dos melhores, digamos assim, vamos chamar de cogumelos, né?
fantástico, né? Então, diminui a oxidação desses vegetais, né? Vamos chamar assim, desses cogumelos, né? Porque esse cogumelo é muito utilizado, né, até para terapia das neoplasias, né? Dependendo da presença da glutadiola, a peroxidase é endógena, né? Então, tem outra fonte aqui também, né, para pesquisa. Tal. Então, tudo isso é tirado de fonte de pesquisa, trabalhos acadêmicos. Tá? Então, nós temos aqui, então, esse OH2, né, reduz o estresse oxidativo e melhora, né, a homeostase, né, redox principalmente mediada pela via NRF2, que regula os níveis de glutationa, o superol de glutase e a catarina, que são aqueles princípios de oxidação endógena, né, são as enzimas endógenas. Né. O H2, como outras moléculas de sinalização gasosa, por exemplo, o NO, o CO, o H2S, modula a transdução, né, de sinal, a fosforização de proteínas e expressão gênica, o que fornece efeitos protetores, anti-inflamatórios, antialérgicos e antipoptóticos. Né? Potencial de oxidação-redução, ORP básico. Né? Então, a gente também tem que levar em conta o fator de oxo-redução. Né? Então, uma das características da água, porque, por exemplo, tanto o equipamento de inalação, tanto quanto a garrafa, claro que a garrafa vai produzir muito menos partes por milhão, né, digamos, de gás. Né? A máquina de inalação maior, mais profissional, digamos assim, melhor dizer, não mais profissional, maior potência, ela vai oferecer o quê? Vai oferecer uma quantidade em milímetros cúbicos maior por minuto. Né? Isso, então, pode ser colocado também para borbulhar numa garrafa de água. Né? Então, tanto na garrafinha, tanto quanto nessas máquinas de inalação, desde que a gente não é que dissolve, o hidrogênio molecular ele não se dissolve na água, ele fica agregado por um certo tempo, né, por conta da gaseificação, de uma série de estruturas químicas ali que acontece, mas logo ele vaporiza, volatiza, que é muito leve. Então, o gás tem que ser inalado no momento da produção, óbvio que acontece isso, e a água bebida no momento que terminou o processo, abrir e tomar, porque a volatização é muito rápida. Né? Mas a água ainda mantém, né, o que a gente chama, né, de potencial de oxo-redução. Então, mais ou menos o que vem a ser isso, né? É como mais ou menos água ionizada, né? É que ela exibe um potencial negativo de oxidação-redução. Então, as reações químicas que ocorrem em uma solução aquosa são chamadas de reações redox, né? Ou seja, oxo-redução. O RLP mede a capacidade de uma solução para liberar ou aceitar elétrons de reações químicas. O valor de ORP, assim como o pH, é importante para determinar a qualidade da água e para os processos de tratamento de água. Assim como o pH determina o estado relativo da água ao receber ou ganhar prótons, ou seja, íons de hidrogênio H+, o ORP indica o estado relativo da água para receber ou ganhar elétrons. Uma solução com um RP mais alto, mais positivo, tem o potencial de oxidar. Uma solução com RP mais baixo ou negativo, né? Ou, por exemplo, o mais 700 mV é um antioxidante, para mais 900 mV, que é um antioxidante, para mais 1.100 mV. Tá certo? Então, é inversamente proporcional aqui, tá? Então, o que quer dizer isso aqui, lá em suma? Nós sabemos que as hidroxilas, né, elas perdem um elétron, tá? E digamos assim, toda a química que tenha um H+, por exemplo, né, que é o caso do hidrogênio, mesmo sendo H2, é formado de H+, tá certo? Então, ele tem um elétron de doação. E esse elétron vai para o local, né, do elétron que está se perdendo na hidroxila, tá certo? Então, aqui também tem os trabalhos, né, da onde que isso foi tirado, tá? Toda a explicação aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente medir um ORP de uma água de torneira, o ORP vai ser positivo. Por quê? Porque nós temos uma quantidade maior de oxigênio, tá, em relação à quantidade de hidrogênio. Não em forma de quantidade, mas em forma de íons, H+, e OH-.
Quando eu tenho mais hidrogênio, né, eu tenho mais o quê? Mais cargas positivas. Então, eu tenho um ORP negativo, porque eu tenho menos oxigênio. Então, da mesma forma como o pH ele anda para cima ou para baixo, os íons também andam para cima e para baixo. Ou seja, os ânions podem descer ou subir, os cátions podem subir e descer e mudar o range do potencial de hidrogênio. Isso muda o RP, quer dizer, o fator de Orson-redução. Então, para nós, o que é melhor? Para antioxidante e para ter elétrons doadores, para diminuir a quantidade de hidroxilas, a gente precisa ter um RP negativo, porque isso implica em ter elétrons livres, tá certo? Bom, aqui nós temos agora o hidrogênio molecular, então exerce efeitos biológicos em quase todos os órgãos, obviamente, porque nós estamos falando que isso pode colaborar em diminuir o estresse oxidativo. Eu diria até mais, eu acredito que a administração do hidrogênio molecular, sendo de alta qualidade, ele também vai permear, né, as membranas celulares, ele vai entrar dentro do citosol. Dentro do citosol, ele vai entrar, vai ser colaborativo nos ciclos de respiração celular, né? Então, no momento em que a glicose vai ser quebrada em piruvato, nós estamos vendo quebra de várias partículas bioquímicas, né? Onde o resultante sempre é hidrogênio e quebrar o carbono. Então, por exemplo, o CO2, o gás carbônico, né, o CO2, né, o O2, olha, perdão, o carbono, ele está sempre sendo expelido por conta da nossa respiração. Então, o que nós expiramos? O gás carbônico, que é o resultado da respiração celular, é o que sobrou da respiração celular, né? Então, todas essas etapas, se a gente for analisar, desde o NAD, NADH, NAD+, EUFAD, todos aqueles processos do ciclo de Krebs, o resultado é levar hidrogênio para a mitocôndria, né? H+ para a mitocôndria, H+ para a mitocôndria. Então, é energia. O hidrogênio é energia, né? Então, aqui nós temos, então, contribui para a regulação da autofagia e a morte celular. Ou seja, rejuvenesce, porque aumenta, entre aspas, eu não posso afirmar isso, porque não conheço trabalhos ainda mais precisos, né, que se aprofundam nessas questões da própria mitocôndria, mas certamente a gente, quando tem mais energia mitocondrial, né, as células, quando se renovam, são mais, digamos, bioquimicamente falando, e de forma cabal, né? Com mais saúde, né? Com mais qualidade, né? Com mais energia, né? Bem montadas, né? Bem estruturadas, o que proporciona um tecido melhor, o que proporciona um órgão melhor, o que proporciona um sistema melhor, e também a gente sobreviver, né, nas curvas da entropia, né, do envelhecimento, né? Então a gente pode, tomando água com hidrogênio, inalando o gás de hidrogênio, fazendo respirações, né, se alimentando enfim, todas essas estruturas que nós conhecemos aí, que a epigenética nos apresenta, e as próprias terapias da medicina, digamos, que nós estamos aqui trabalhando, né, em cima desse tema, né? Então, é uma coisa, de fato, que traz um sucesso muito grande, tá? Aqui outros trabalhos, tá? Se vocês colocarem no Google, pode pôr até no Google acadêmico, né? Vem dos 26 milhões e 600 mil resultados sobre arquivos acadêmicos sobre hidrogênio e antioxidante, tá? Então, a gente praticamente vai terminar aqui com algumas considerações, né? Quando eu comentei com vocês sobre os aparelhos que existem no mercado, eu vou aproveitar esse final para deixar isso mais claro, né? Todos eles, né, até por conta de custo, facilidade de desenvolvimento, de montagem, usa-se o processo da eletrólise, né? Então, o processo da eletrólise eu vou até tomar liberdade aqui, vamos colocar aqui no começo, só para eu poder mostrar para vocês o que eu quero mostrar para vocês. É isso aqui, ó. O que é um hidrogenador que trabalha com eletrólise? Nós temos aqui um tubo
Imagine um tubo, pode ser de aço inoxidável, pode ser de PVC, pode ser de qualquer coisa, desde que seja inerte, um material inerte, de preferência aço inoxidável, né? Vidro, pirex, cerâmica, qualquer coisa assim. Dentro desse tubo, nós temos 2 eletrodos e uma fonte de alimentação. Pode ser 24 volts, 48 volts, 12 volts, não importa. Aí vai ter que calcular algumas coisas. Aí nós vamos ter, dentro desse tubo, nós vamos ter 2 eletrodos. Nós vamos ter um eletrodo, que é o, vamos dizer assim, o anodo, e o outro eletrodo, que é o catodo. Tá? Dentro desse tubo, nós vamos ter que pôr o quê? Nós vamos ter que pôr um eletrólito. O que é o eletrólito? Aí entra a água, uma água de boa qualidade, com sais. Que sais são esses? Bom, eu posso pôr cloreto de sódio, eu posso pôr bicarbonato de sódio, eu posso colocar qualquer outro alcalino forte ou qualquer ácido. Eu posso colocar, inclusive, ácido, por exemplo, clorídrico, né? Que hoje nós falamos muito aí, né, nas nossas rodas de grupos e tal, a gente comenta muito sobre o HCl. Se vocês soubessem, se você pegar, por exemplo, um metal que é o magnésio, e colocar um pedacinho de magnésio dentro de água, o quê? Nós vamos ter hidrogênio, tá? Hidrogênio em forma de gás. Bom, daqui, no final desse tubo, vai ter o quê? Vai ter uma saída do gás O2 com H2. Nós vamos ter os 2 gases juntos. Nós não vamos ter só o hidrogênio, nós vamos ter o oxigênio também. E por que nós temos os 2 gases? Porque nesses aparelhos não tem como separar o oxigênio do hidrogênio. Aí é o chamado oxidrogênio, porque eu vou ter o O2, uma parte e 2 partes de hidrogênio. Então eu tenho uma quantidade de gás saindo para eu inalar, e desse gás eu vou ter 2/3 de hidrogênio e 1/3 de oxigênio. O problema disso, no meu entender, é o quê? É que esses sais minerais que nós vamos colocar aqui, nesse tal eletrólito, certo? Nós vamos ter uma temperatura dessa reação que vai acontecer aqui dentro. Vai acontecer uma reação química aqui dentro. Isso aquece, né? Para desprender os átomos de oxigênio e hidrogênio e transformar os átomos de hidrogênio em H2 e o átomo de oxigênio em O2, desprende energia. E essa energia é calor. Esse aquecimento que vai ter aqui, ele pode carrear, ou seja, transportar, né, vapores desses sais que volatilizam para dentro da inalação. Então, esse é o X da questão. Então, ao passo que os equipamentos que usam a membrana de próton são mais seguros, por quê? Porque não usam o eletrólito, usam água destilada. Nesse processo convencional, se colocar só água destilada, não funciona. Porque, como eu disse no começo, a água destilada ela é um mau condutor. Ela não conduz eletricidade. Ao passo que, quando a gente usa a membrana de próton, a água destilada funciona porque é um outro processo que não é o processo de eletrólise. Tá? É uma outra, digamos, outro conceito químico, né, para se obter o hidrogênio em forma de gás. Tá? Terminando, então eu coloco aqui no final, perdão, o meu agradecimento a vocês, né, pela paciência de me ouvir, né? Me coloco à disposição se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esses aspectos aí, sobre os equipamentos e tudo mais, né? E no final aqui da apresentação, né, o nosso patrocinador aí, o Dr. Neto, né, Neto Pinhataro, nosso amigo, ele vai colocar aí algumas indicações, se for o caso, né, de como que vocês podem ter acesso aí ao simpósio, né, e ter à disposição lá esses equipamentos para que vocês possam observar, conhecer, utilizar, fazer as suas experiências ali, né, e vão ter ótimos resultados. Tá bom? Eu agradeço, muito obrigado.